Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje estudaremos Romanos capítulo 2. E Romanos capítulo 2, Paulo começa o seu argumento, deixando claro que judeus e gentios são iguais perante Deus. Todo mundo precisa se arrepender, confessar. Não é porque os judeus conheciam a lei, não era porque era circunciso que com isso eles tinham privilégio, mas esse era o pensamento de muitos judeus. Principalmente quem? Os judeus legalistas. O que é o legalista? Não é o que guarda a lei, é o que acha que é salvo pela lei. Porque havia o pensamento de só porque ser circunciso já estava ali garantida a salvação. Então não é assim. E aí Paulo começa a sua argumentação falando sobre julgamento. E diz assim o verso 1: Portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo se condena, pois pratica as suas próprias coisas que condena. Então, o que é que Paulo deixa claro em sua primeira argumentação? Sobre o aspecto do juízo. Se você julga, a vara que julga, ela também está sobre si. O verso 2: Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Verso 3: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem a mesma coisa, pena que te livrará do dia do juízo? Então Paulo diz, olha, é hipocrisia. Aquele que diz às pessoas não faça e faz, ele então é um hipócrita. E o que é hipocrisia? É eu exigir do outro aquilo que eu não faço. Já viu gente assim? Coloca um peso, uma vara de medida sobre as pessoas, que esta vara, esse crivo, nem ele passa. Cuide com isso. E aí eu quero pular com vocês para o versículo 6, que diz assim, ó: E que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A gente precisa entender, queridos, que a salvação é unicamente em Jesus. Mas as obras, elas contam na salvação? Contam. Eu tenho uma série aí, você procura, que foi o estudo da lição de Tiago, que Tiago é o que faz o melhor paralelo entre fé e obras. A obra, ela sozinha é morta. Ela necessita da fé em Jesus para que ela tenha algum valor. Mas olha, por exemplo, outros textos que contribuem nesse aspecto, que a obra no dia do juízo vai pesar. Mateus 7, de 24 a 27, Mateus 16, 27, Mateus 25, 31 e 46, e também, como eu falei, Tiago, capítulo 2, verso 12, é um dos versos que você pode ir lá ver. Então, as obras, ela tem o seu valor, aquilo que a gente fez de bom, é isso que Deus vai considerar. Então, não é porque eu sou guardador da lei, não é porque a pessoa nasceu judeu, que ela é privilegiada. Deus vai olhar qual foi a sua prática. Lembra lá da história de Lázaro, né? A parábola de Lázaro e o rico? É justamente esse aspecto, ou o rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. O que foi que aconteceu? Um vivia abastardo, não cuidava de ninguém, fazia o que queria, e o outro era simples. Era aquele que viveu na pobreza, mas viveu para o Senhor. Então ali não estava dizendo com isso que já estava no céu e o outro no inferno. Lembre-se, é uma parábola. Até a gente fez um estudo agora recente da lição. Porém, a lição que quer tirar ali é: o que adianta viver uma vida bastarda para si mesmo, negligenciando as pessoas e achando que vai se salvar? Vai se perder. E olha que na história, aquele que era rico chama Abraão de pai, então significa que Jesus estava falando aquilo diretamente para os judeus. Como assim eles consideram, né, Abraão o pai da promessa, o pai da fé, e eles ali como filho. Então, olha, não é porque é filho de Abraão que está salvo, não. É um cuidado que precisa ter. Outro aspecto aqui que eu quero destacar é o verso 11, que diz: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que fique claro isso. Todos são iguais e serão julgados iguais. Assim, pois, todos que pecam sem lei também sem lei pereceram, e todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Como assim? Aos judeus, ou a nós que conhecemos a palavra, nos acharmos distinto e especial por conhecer profundamente a palavra, não pense que isso é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Quem mais conhece, mais será cobrado. Então Deus estava ali, por meio de Paulo, ensinando
que os gentios seriam cobrados, mas seriam cobrados de acordo com a luz que tinha. E aqueles que mais conhecimento tinham também seriam cobrados. Então, sobre lei serão julgados e sem lei serão julgados. Então, por exemplo, ninguém será julgado pelaquilo que não ouviu e não sabia. Por isso que Deus permite que seu evangelho alcance a todos, na medida daquilo que procuramos e crescemos em conhecer. Não significa que os negligentes que não buscam serão agora atidos de maneira especial. Deus vai cobrar, não se esqueça disso. Além disso, também, uma passagem que é bem interessante é quando começa a vir o aspecto dos judeus como indesculpáveis, porque é aí que Paulo mostra realmente a hipocrisia. No verso 19 ele diz, ó, que está, verso 18, que conheces a sua vontade e provas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadindo de que és guia de cego e luz que se encontra em trevas, instrutores de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensina o trem, não te ensina a ti mesmo? Forte, né? Você está ensinando o outro, mas não se esqueça, ao falar para o outro, está falando também para si mesmo. E aí ele fala assim, ó, o verso 22, diz que não se deve cometer adultério, e o comete. Abominas a ídolos, ele rouba o templo. Então Paulo começa a mostrar que essa hipocrisia dele estava ficando cada dia mais claro. Vocês estão falando às pessoas o que vocês não vivem. Do que adianta então conhecer a lei? Aí o verso 25 ele diz, ó, porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão não se torna incircuncisão. Então, ó, não tem valor essa circuncisão que nem a lei você guarda. E aí Paulo diz assim no verso, ó, 27, e se aqueles que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente te julgará a ti, que não obstante a lei e a circuncisão e transgride a lei. Então, ó, você é circuncisado, você é um judeu, mas não guarda a lei. Então, aqueles que guardarem a lei, eles mesmo não circuncisados são superior até para julgar vocês. Por quê, queridos? A lei ela é espiritual, a lei ela é moral, e Paulo não ficou preso mais à lei cerimonial que era feita, como essa questão da circuncisão era uma coisa cerimonial para os judeus. Então, não adulterar, não matar, sempre foi parte dos ensinos de Paulo. E isso todo cristão deve fazer, independente de ser judeu. Então, ó, mesmo não sendo judeu, mas guarda a lei, isso vai pesar. E por isso que na introdução do capítulo 3, quando Paulo agora torna todos iguais no julgamento perante Deus, ele diz assim, ó, qual é, pois, a vantagem do judeu? Paulo, então, queria quebrar esse conceito que havia uma superioridade entre os judeus. Lembra que eu falei que a carta de Romanos também é para combater os judaizantes, os judeus cristãos que se sentiam superior e queriam impor a cultura judaica como a circuncisão para todos os gentios? Então, queridos, não há vantagem em ser judeu se aquilo que ele sabe ele não praticar. Não se esqueça que nós estudamos uma Bíblia, nós aceitamos a Cristo, que é uma cultura que não é nossa. Essa cultura oriental, essa cultura judaica, não tem para onde correr. Está na palavra de Deus. Olha, por exemplo, quando a gente fala não só de pão viverá o homem. A gente aqui come muito pão no Brasil. Mas só que o pão, em muitas culturas, não é um alimento assim tão importante. Tem muitas culturas que o café da manhã deles é milho. A base da alimentação deles é milho. A gente realmente, a base da alimentação envolve aí farinha de trigo, envolve, como é que chama? Temos toda essa cultura com pão, café da manhã, janta. Muitos dos nossos lanches envolvem pão. Soube de gente que come até pão no almoço. Então a gente consegue entender um pouco que a nossa cultura já é, de uma certa forma, judaica cristã. Por isso que até tem essa briga atual, porque as pessoas querem que a gente siga também uma cultura afro, já que há muitos negros no Brasil. Mas assim, ao não ser a nossa, com isso, aparentemente o judeu tinha que ter uma certa vantagem por conhecer e entender a Bíblia melhor, já que o original até está em hebraico. Mas na prática, para a salvação, ó, não tem diferença nenhuma a gente para judeus. Todos nós temos que arrepender-se, todos nós temos que confessar e aceitar Jesus como Salvador. Que a gente entenda isso e coloque em prática
e aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, mais uma vez estarmos aqui com nossos amigos. Pedimos que o Senhor continue ainda, ó Pai, abençoando a filha da Márcia que está vindo de viagem, a Ana Cristina que pede pela sua saúde, ao Éder, Senhor, filho da Lúcia, que pede pela sua vida espiritual, ao Fagner, que pede também pela sua família. Também, Senhor, pedimos pelo irmão Berino, que está em viagem com sua família, tentando um futuro melhor em um outro estado. Que a tua paz, a tua graça esteja sobre ele. Sobre a irmã Conceição, que pede pela sua irmã Terezinha. Pedimos também pela Meire, Senhor, e sua irmã Valdineia. Cuide também do seu filho Jonas, o seu netinho Henrique, o Josivan, nosso amigo. Cuide dele e da sua família, ajudando em sua conversão. E também do Ramon, seu amigo. Abençoe também a irmã Cláudia ali de Castanhal, seu esposo Félix, a Áurea também, nossa querida amiga Áurea, a Adelaide e sua irmã Miriam. Cuide de cada um dos ouvintes no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.